Abandono de emprego, a próxima modalidade. Essa justa causa também é comum de nós a enfrentarmos em processos judiciais e ela, digamos assim, demanda uma certa construção por parte do empregador para que seja, ao final, judicialmente validada. Enquanto outras modalidades de despedida com justa causa, outros tipos de despedida com justa causa, envolvem normalmente um ato único praticado pelo empregador, o abandono de emprego envolve um ato complexo que deve ser praticado tanto pelo empregado quanto pelo empregador. Me explico melhor. Ele é praticado pelo empregado quando nós falamos no requisito subjetivo da despedida com justa causa abandono de emprego, quando nós falamos no tal do animus abandonandi, que é o ânimo de não, é a vontade de não mais comparecer ao emprego e não explicar para o seu empregador. Porque muitos empregados podem ter o ânimo, a vontade de não comparecerem mais ao emprego. Eles vão lá ao seu empregador e pedem demissão. Ou seja, ele tem o ânimo de não mais trabalhar. A diferença entre essa situação e a anterior é que na anterior o empregado tem esse ânimo, ele não quer mais trabalhar e, olha, não dá nem bola, não vai sequer avisar o seu empregador dos porquês ele não pretende trabalhar. Portanto, nessa situação, nós temos sim a participação do empregado nesse evento chamado animus abandonandi. Mas, além disso, essa justa causa demanda uma série de outros atos complexos, com continuidade temporal, a serem praticados por parte do empregador. Quais são eles, o que a gente precisa para caracterizar uma despedida com justa causa por conta de abandono de emprego? Primeiro, a verificação do animus abandonandi. A verificação dessa vontade do empregado de não mais trabalhar e não explicar para o seu empregador. Como é que eu enxergo isso no mundo dos contratos de trabalho, na realidade? Eu enxergo isso a partir da observância de faltas injustificadas por parte do empregado por um período igual ou superior a 30 dias. Ou seja, temos essa exigência prevista na súmula 32 do TST, que diz o seguinte: eu só caracterizo o animus abandonandi se as faltas injustificadas do empregado ultrapassarem o prazo de 30 dias. Se não ultrapassarem, ou se ao longo desse período houver a interrupção dessa continuidade de faltas, eu reseto o contador. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, que o empregado não vem trabalhar por 10 dias. No 11º, se apresenta para o trabalho e dá alguma evasiva. Estava viajando, estava, enfim, a gente sabe que as desculpas são múltiplas a respeito dessas situações. O empregado volta ao trabalho e o empregador, bom, pode usar do seu poder punitivo, pode usar do abandono de emprego? Não, ainda não. Mas de outros mecanismos de poder punitivo, como por exemplo advertências e suspensões, pode e até deve, né, se as faltas não forem justificadas. Aí o empregado trabalha no 11º, 12º, 13º, ele diz, olha, agora não vou mais mesmo. Ou seja, volta a faltar. Será que o empregador pode se aproveitar, mesmo não tendo punido? Porque se tiver punido, é claro que não pode aproveitar. Mas será que o empregador pode se aproveitar daquelas faltas anteriores para fins de contagem desses 30 dias? A resposta é não, não pode. Há um zeramento do contador. Essas faltas, portanto, precisam ser ininterruptas, né? Precisam ser ininterruptas. Muito bem. Uma vez que o empregador enxergue esse animus abandonandi, caracterizado por esses 30 dias, ele deve tomar o seguinte procedimento. Ele deve comunicar o empregado dessas faltas, que ele, empregador, sabe disso, e mais, deve, além de comunicar, ele deve convocar o empregado para se apresentar ao emprego. Em que prazo? A lei não fala em nenhum. Usualmente, prazo de 24 horas, prazo de 48 horas, prazo de 5 dias, ou seja, o prazo fica a critério do bom senso do empregador, mas a jurisprudência não faz muita restrição a esse prazo, se é de 24, 48, 3 ou 4 dias. O que a jurisprudência restringe, atualmente pelo menos, é a forma pela qual essa comunicação ocorre.
Até algum tempo atrás, era tolerado jurisprudencialmente que os empregadores lançassem notinhas em jornais da cidade, ou eventualmente em jornais de grande circulação, avisando o empregado fulano de tal para comparecer ao trabalho sob pena de despedida com justa causa. Entretanto, essa situação que se há 10 anos atrás era válida e eficaz, acabou minguando ao longo do tempo e hoje, além de ser inválida e ineficaz, pode eventualmente, eu já vi alguns julgados nesse sentido, embora sejam minoria, pode eventualmente ocasionar danos morais a esse empregado, no sentido de expor o seu nome a terceiros por conta de uma relação privada. Todo mundo vai ler no jornal que aquele empregado é um empregado ruim. Por quê? Porque ele abandona o emprego. Logo, nós temos que tomar muito cuidado com essas notinhas de jornal. Hoje em dia, é praticamente uníssono o posicionamento da jurisprudência, no sentido de não mais admitir essa modalidade de comunicação como um meio de comunicação eficaz. Logo, os empregadores não devem mais fazer dessa forma a comunicação. Como é que eles devem fazer? Através de outros meios idôneos. O que quer dizer idoneidade nesse caso? Quer dizer que eu devo fazer a comunicação chegar a esse empregado, essa minha manifestação de vontade de chegar ao empregado, de forma inequívoca. Ou seja, ele deve ter conhecimento inequívoco de que aquela situação está acontecendo. E o que a jurisprudência entende por meios inequívocos? Primeiro, a notificação através de AR, né? Uma cartinha com aviso de recebimento, plenamente tolerado pela jurisprudência. Precisa ter sido recebido pessoalmente pelo empregado? Não, a jurisprudência permite que qualquer pessoa que esteja na residência desse empregado receba esse AR. Ah, o empregador quer se certificar que foi ele empregado que recebeu? Troca a modalidade, utiliza um AR de mão própria, um serviço que os Correios fazem. Ou ainda, se utiliza de notificações extrajudiciais. Vai lá no cartório e pede para aquele empregado seja notificado dessa situação. Bom, essa sim, né? Uma notificação extrajudicial, não resta dúvida de que o empregado conhece o teor daquele documento. A pergunta interessante que podemos fazer a respeito desse tema é a seguinte: poderia o empregador se utilizar de uma notificação judicial por conta disso? Notificação judicial, vocês sabem, aquele procedimento cautelar, né? Procedimento de jurisdição voluntária, um procedimento cautelar que nós admitimos na Justiça do Trabalho, embora isso não seja muito usual, né? Será que o empregador pode bater as portas da Justiça do Trabalho e pedir, olha, eu quero ajuizar essa cautelar de notificação, né, por conta do artigo 482, a linha H da CLT, a linha I, perdão, da CLT, e quero que a Justiça do Trabalho faça essa notificação para mim, né? Em tese é possível. Em tese é possível. Por que não ocorre? Né? Então, por que não ocorre? Porque nós, na Justiça do Trabalho, nós não prestamos um serviço tão célere quanto deseja o empregador nesse momento. Claro, a nossa justiça é célere para resolver processos, mas nesse procedimento cautelar, o que o empregador quer? Ele quer que no dia seguinte o empregado seja notificado. Na Justiça do Trabalho, não é isso que vai acontecer, talvez seja notificado 15 dias depois, mas não no dia seguinte. O empregador quer resolver rápido aquela situação, ou seja, em tese, processualmente, isso é cabível, mas não é utilizável, né? Mas não é utilizado. Bom, ainda dentro da ideia da despedida com justa causa por abandono de emprego, o empregador comunica esse empregado para ele voltar no prazo de, por exemplo, 48 horas, e nesse prazo de 48 horas o empregado não aparece. Bom, se aí sim o empregado não aparecer, o empregador pode dar como perfectibilizada a justa causa de abandono de emprego. Ele declara a sua vontade, diz, olha, o empregado está sendo despedido por abandono de emprego, se esse empregado tiver mais de um ano de contrato de trabalho, marca a rescisão dele lá no sindicato da categoria, deposita aquelas parcelas que o empregado tem direito e fica tudo resolvido. Compreenderam, então, esse passo a passo do abandono de emprego? Ele não é difícil. Para nós que conhecemos, ele não é difícil. Mas para as empresas, especialmente pequenas empresas, que não têm uma estrutura, digamos, jurídica para orientá-los a respeito dessa situação, dessa justa causa complexa, para pequenas empresas, essa situação não é tão fácil assim. Muitas vezes os empregadores descumprem alguns desses passos formais, né, alguns desses passos formais da despedida com justa causa, eliminam essa situação e aí chegam em juízo e têm as suas
justas causas, as suas modalidades de extinção do contrato de trabalho, invalidadas, né? Invalidadas por conta dessa falta de requisitos. Para nós é fácil, para algumas empresas nem tanto. Ato lesivo da honra ou ofensa física. Bom, e aí nós temos que ver contra quem, né? Contra quem são praticados estes atos. Por quê? Porque se o empregado estiver no meio ambiente de trabalho dele, por exemplo, dentro do estabelecimento da empresa, em horário de trabalho, a justa causa vai ser tipificada se esse empregado tiver cometido atos lesivos da honra ou ofensas físicas a qualquer pessoa. A qualquer pessoa. Ou seja, ele pode ter cometido esses atos tanto contra o seu empregador, quanto contra o seu superior hierárquico, quanto contra o seu colega de serviço, que não tem superioridade hierárquica em relação a ele, e ainda contra clientes do empregador. Todas essas situações vão caracterizar a despedida com justa causa que nós estamos examinando. Imaginemos a seguinte situação: o empregador trabalha como vendedor de balcão. Durante um processo de venda, ele se desentende com o cliente, se irrita, xinga o cliente ou agride o cliente por conta disso, e o cliente reclama dessa situação perante o empregador. Se isso ocorrer, esse empregado fatalmente vai tipificar essa modalidade, embora nós não estejamos falando, vejam, de superior hierárquico, nem de empregador, etc. e tal. Por que não? Porque nós estamos no meio ambiente de trabalho. Agora, se nós estivermos fora do meio ambiente de trabalho, ou seja, se essas ofensas da honra verbais ou ofensas físicas tiverem sido praticadas fora do local de trabalho, diminui o número de sujeitos passivos, diminui o número de pessoas contra as quais o empregado deve observar o seu dever de educação, né? Enfim, aqueles deveres contratuais. Se reduzem por quê? Porque se nós estivermos fora do contrato, do meio ambiente de trabalho e do horário de trabalho, essa justa causa somente vai se caracterizar se for praticada em face ou do próprio empregador ou de algum superior hierárquico do empregado. É aquele exemplo que eu dei para vocês antes, na qual o empregado em um bar, fora do ambiente de trabalho, discute com o seu superior hierárquico sobre futebol e acaba indo às vias de fato. Essa é uma possibilidade de caracterização da despedida com justa causa fora do horário de trabalho e fora do ambiente de trabalho, porém restrita a essas duas pessoas. Tá bem? Próxima linha, 482, a linha L, prática constante de jogos de azar. Hoje em dia a gente não considera mais essa linha como uma linha relevante para fins de aplicação da despedida com justa causa. Por quê? Afinal de contas, o Estado acaba ele próprio incentivando o jogo, nós temos jogos aí, como por exemplo, certas modalidades de pôquer que já são consideradas esporte, ou seja, nós temos uma tolerância muito maior ao jogo do que aquela que existia na época em que a nossa CLT foi editada. Lembre-se do ambiente político que havia na época da edição da CLT. Foi justamente nessa época que os cassinos foram proibidos no Brasil. Qual era o objetivo do legislador ao incluir essa linha? O objetivo do legislador era evitar que os empregados frequentassem cassinos clandestinos. Logo, se eu imputo medo a esses empregados, dizendo que se eles praticarem jogos de azar, ou seja, se eles frequentarem cassinos, eles podem ser despedidos com justa causa, eu acabo indiretamente esvaziando, essa prática ilegal de jogos. Entretanto, hoje isso é apenas uma notícia histórica, nós não encontramos mais nenhuma situação de aplicação prática a essa modalidade.